Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, eu sou seu irmão em Cristo, professor Roberto Wagner. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas pautadas na lição 6 de adultos, que tem como tema o nascimento de Isaac. E professor, qual é a sua primeira dica? A primeira dica está no título da lição. E qual é a sua orientação? Perceba que o título da lição é o nascimento de Isaac. E você, professor, pode abordar o significado do nome Isaac e por que Isaac. Perceba que no capítulo de número 18 de Gênesis, quando o Senhor visita Abraão e que o Senhor lhe faz uma promessa de Abraão e Sara ter um filho, Sara se ri. E quando Deus, que sabe de todas as coisas, contempla corações, viu o sorriso de Sara, Deus foi e disse: não, tu te riu. Sara disse não. Só que esse riso de Sara não foi um riso debochando do Senhor. Não, esse riso de Sara foi um riso como qualquer ser humano, duvidando daquilo que Deus poderia fazer. Até porque Sara já estava velha. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Então perceba que no capítulo de número 18, certo? O Senhor faz a promessa. É no capítulo de número 21, o Senhor já cumpre a promessa. E quando o Senhor cumpre a promessa, você vai perceber que Sara se ri também e diz que todos aqueles que um dia ouvissem essa história iriam rir também junto com ela. Por isso, o nome Isaac significa sorriso. A segunda dica está na imagem da lição. A imagem da lição vai representar uma figura de Abraão, a figura de Sara e a figura de Isaac. E quais são as observações que nós podemos tirar dessa imagem? Primeiro, é que Abraão e Sara, ainda na velhice, estavam produzindo os frutos para o Senhor. E eu digo para você, meu amado irmão da terceira idade, meu amado e querido irmão e irmã que está vendo esse vídeo, não importa a idade que você tem, uma coisa é certa: mesmo que você esteja em idade avançada, você ainda pode produzir muitos frutos para o Senhor. Em segundo lugar, você vai ver o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão e de Sara. Perceba, meu amado e querido irmão, que Deus é um Deus de promessa e Deus cumpre a sua promessa, cumpre a sua palavra na nossa vida, assim como também cumpriu na vida de Abraão. E em terceiro lugar, nós podemos contemplar Abraão e Sara segurando em seus braços o milagre de Deus. Então, meu amado, creia, Deus é um Deus de milagres. Então, didaticamente, para que você possa compreender, pelo menos 3 observações aí nós tiramos desta imagem. Primeiro, Abraão e Sara na velhice deram frutos. Segundo lugar, Deus cumpriu a promessa. E em terceiro lugar, Abraão e Sara estavam segurando o seu milagre. Deus é um Deus de milagres. A terceira dica está no texto áureo. Se você perceber, o que está escrito aí no texto áureo? O texto áureo vai dizer da seguinte forma: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e por esse tempo de vida Sara terá um filho. Perceba que se você for bem atento e souber fazer as perguntas certas para esse texto áureo, que está em Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 14, você pode dividir ou fatiar esse texto áureo em 3 partes ou em 3 situações. A primeira: haveria coisa difícil para o Senhor? Isto é uma pergunta retórica. E você, professor, pode enfatizar que não existe nada impossível para o Senhor. A segunda parte desse texto áureo que você pode enfatizar é o tempo de Deus. Preste atenção, não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. E Deus, no seu tempo certo, ele cumpre as suas promessas. Deus, no tempo certo, ele cumpre aquilo que ele nos prometeu. E em terceiro lugar, você vai observar que Deus fez uma promessa para Sara. E Deus cumpriu a promessa na vida de Sara. Meu amado e querido professor, como você iria abordar a verdade prática? Perceba que o que está escrito na verdade prática é o seguinte: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade.
como você poderia abordar de maneira bem atrativa para o seu aluno? Primeiro, você pode fazer a seguinte afirmação: Deus é onipotente. É isso que está escrito aí na sua verdade prática. Segundo, não há nada que ele não possa fazer. Terceiro, segundo a sua vontade. Você pode abordar o seguinte, que Deus ele é onipotente. Ele pode fazer todas as coisas. Segundo, ele pode realizar tudo aquilo que ele promete para o homem. E em terceiro lugar, ele pode fazer segundo a sua vontade. Entenda uma coisa, é de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade do homem. A próxima dica está na leitura diária. Se você parar para perceber, a leitura diária vai estar pautada toda na palavra promessa. E a segunda dica é você compreender, entender e estudar um pouquinho o contexto de Gênesis, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20 e capítulo de número 21. Mas, quando eu falo a palavra promessa, por definição, esta palavra significa um compromisso ou obrigação assumida por alguém de realizar, dar ou dizer algo no futuro. Então, a dica da leitura diária é essa: abordar a palavra promessa, porque todos os textos irão rodar em torno da palavra promessa. E em segundo lugar, você vai ter que conhecer o contexto de Gênesis 18 ao capítulo 21. E para finalizar a nossa parte introdutória, você vai pegar a leitura bíblica em classe que está em Gênesis, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 7, ou melhor dizendo, você vai pegar todo o capítulo 21 e dividir em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo de número 7, nós temos o nascimento de Isaac. Do versículo 8 ao versículo de número 21, nós temos Agar no deserto. E do versículo 22 ao versículo de número 34, você vai ver a aliança de Abraão e Abimeleque. Mas a dica de ouro aqui está, você antecipando já o comentário da lição está em você trabalhar do versículo 1 até o versículo de número 21, onde você vai abordar o nascimento de Isaac e também irá abordar também a situação toda que Agar passa no deserto. Mas também, se você pegar o versículo de número 1 ao versículo de número 7 e dividir esse texto, você pode dividir em pelo menos 4 partes. A primeira parte está no versículo de número 1, quando você vai ver ali Deus cumprindo a promessa na vida de Abraão e de Sara. A segunda parte aí desse texto, você pode abordar o versículo de número 2, onde a promessa chega no tempo certo. E em terceiro lugar, você pode ver do versículo 3 e o versículo de número 4, a circuncisão de Isaac. E em quarto lugar, você vai ver Deus trazendo alegria a Abraão e a Sara, que é o versículo de número 5 ao versículo de número 7. Você pode trazer aí breves aplicações, como por exemplo, aqui é a aplicação final: Deus é um Deus que traz alegria ao seu povo. Deus é um Deus que traz alegria aos seus. Então, meu amado e querido irmão, você que talvez está assistindo essa aula e que está triste, não esqueça, Deus é a nossa alegria. Ele traz alegria aos nossos corações. Na introdução da lição, temos como palavra-chave a palavra milagres. Até porque Abraão, na idade de 100 anos, e Sara, na idade de 99 anos, conseguem gerar filhos para o Senhor. Deus operou o milagre na vida daquele casal. E você, meu amado e querido irmão, precisa entender que Deus não age segundo a ótica humana. Deus age de acordo com a sua vontade, Deus age de acordo com a sua palavra. O primeiro tópico da lição aborda as consequências da impaciência de Sara. E o primeiro subtópico nós temos o nascimento e o nome do filho da promessa. Por que Abraão e Sara dão esse nome a Isaac? Por que desse nome? Primeiro, de acordo com Gênesis capítulo 17, versículo de número 19, foi o próprio Deus que deu esse nome a Isaac.
E em segundo lugar, devido a toda aquela situação de riso. E os irmãos vão perceber também que Abraão e Sara não riem de Deus, mas eles vão só rir do seu estado físico. Eles vão só rir da sua situação física, que eles não tinham condições físicas de ainda gerar filho, mas Deus fez o milagre na vida daquele casal. O segundo subtópico aponta para Ismael zomba de Isaac. Nós temos 3 consequências da atitude errada de Sara referente a Abraão quando ela deu Agar para o seu senhor e marido Abraão. Quais são essas 3 consequências? Primeiro, os problemas familiares. Segunda consequência é que Agar zomba de Sara. E a terceira consequência aqui é que o próprio Ismael vai zombar também de Isaac. Então, meu amado e querido irmão, você pai de família, você mãe de família, quando nós tomamos decisões que não estão de acordo com a vontade de Deus, nós podemos gerar consequências trágicas para a nossa casa, para a nossa família. As tuas decisões, as nossas decisões têm que ser tomadas de acordo com a vontade de Deus. O terceiro subtópico aponta para Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. E por que Sara pede a expulsão aí da mãe e do filho? Sabe por quê? Devido a toda uma zombaria, devido a toda uma situação de constrangimento que, no meu entender, foi gerado pela própria Sara, a partir do momento que ela deu o seu marido para que pudesse ter um filho com a sua serva Agar. Então, todo esse problema aí gera todas essas consequências. Então, ela pede a expulsão da sua serva e também do filho Ismael. O segundo tópico de nossa lição nos diz: Abraão tem que tomar uma atitude. E o primeiro subtópico fala: Isaac é desmamado. Perceba que quando acontece esse fato de Isaac ser desmamado, Abraão faz uma festa em homenagem a seu filho. E você vai perceber que tudo isso era um engano, porque por trás era só tristeza. E se você parar para observar, uma boa parte das nossas famílias estão assim. Você vai ver festa aí na frente dos irmãos, mas por trás você vai ver tristeza, você vai ver angústia, você vai ver rancor. Quantas mães de família não estão aí angustiadas por causa de tomadas de decisões erradas do marido? Quantos maridos não estão tristes com as suas esposas por causa de decisões erradas? E é bem verdade que parte dos nossos irmãos aí fazem dessa forma. Na frente dos outros é festa, talvez até alegria, mostram uma aparência, mas por trás é engano. Alguns dos nossos irmãos fazem isso. Quantas esposas aí não estão tristes? Quantos maridos não estão decepcionados? Ei, meu amado e querido irmão em Cristo Jesus, entregue o seu casamento agora para o Senhor, entregue a sua família nas mãos do Senhor e evite o engano. Se é alegria, vamos ter alegria na presença do Senhor. O segundo subtópico aponta para a zombaria. Isso aí nós já comentamos bem aí em capítulos anteriores. E o terceiro subtópico vai falar a respeito da tristeza de Abraão. Imagina um pai ter que despedir aí para morrer aí o seu filho. Eu não digo nem Agar, mas eu digo a questão do seu filho. E você vai perceber que depois da ajudinha que Sara e Abraão tentaram dar para Deus, foi problema. Irmãos, não ajude Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós sim é que precisamos da ajuda do Senhor. O terceiro ponto da nossa lição nos diz: Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. O primeiro subtópico fala: Abraão se despede de Agar e Ismael. O segundo subtópico, Agar e Ismael no deserto de Berseba. E o terceiro subtópico, Deus ouviu a voz de Ismael. A dica aqui, meu amado, é você abordar esse terceiro subtópico, onde você vai ver o autor da lição e a própria Bíblia Sagrada expressar que Deus ouviu a voz de Ismael e deu livramento não somente a Ismael, mas também a sua mãe Agar. E o contexto
texto aí de Gênesis vai dizer que esse rapaz cresce e se torna um frecheiro. Esse rapaz cresce e se torna alguém grande. Esse rapaz cresce e se torna alguém com privilégios, de tal forma que a promessa de Deus também se cumpriu na vida também de Ismael, porque a bênção que estava sobre Abraão também alcançou a Ismael. E nós finalizamos aqui esta lição, ou esse breve resumo, falando para os irmãos que o nosso Deus é um Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus que realiza as suas promessas em nossa vida. Você, meu amado, não precisa ajudar o Senhor. Nós é que precisamos da ajuda do Senhor. Meu amado e querido irmão, fique com Deus. Obrigado por você ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e, se gostar do nosso conteúdo, também se inscreva em nosso canal.